Olá, mundo! A gente chegou no dia 9 dos 30 dias de Machine Learning com Kaggle. Hoje vamos falar um pouco sobre como selecionar as colunas para fazer nosso modelo e como validar nosso modelo. É um assunto bem importante nessa parte de introdução ao Machine Learning. Vamos lá! Nessa aula da introdução ao Machine Learning, o Kaggle traz a parte de selecionando dados para modelagem, né? Então, o que isso significa? A gente vai puxar alguns dados, igual a gente fez no outro dia. Então, a gente pega vários dados aí dentro do CSV e a gente vai tentar entender como a gente seleciona quais colunas a gente vai usar para tentar montar nosso modelo. Essa é meio que a ideia. Então, vamos começar aqui, né? Ele importa o pandas como um PD, né? Como a gente já fez. E aqui ele coloca o arquivo Melbourne File Path. Então aqui essa é uma variável que tem o arquivo CSV que a gente vai ler. Aí ele coloca num data frame o arquivo CSV que ele leu. E aqui a gente tem uma lista das colunas que ele encontrou neste arquivo CSV. Então quando a gente roda esse bloco de código, a gente vê que ele mostra aqui para nós todas as colunas que tem nesse CSV, tá vendo? No objeto aqui do pandas, que o pandas criou. E aí você consegue ver todas as colunas que estão lá. Então na hora que você abrir esse CSV, você vê que a primeira linha vão ser todas essas colunas que são os atributos que a gente tem para cada casa, né? Nesse caso aqui, ele já começa falando para a gente executar uma função que vai basicamente tirar algumas linhas de casas que a gente não tem informação suficiente. Então a gente faz esse drop NA aqui, tentar pensar como NA como not available, né? Então é tipo, tira as que estão sem dados, né? Basicamente, mais para frente, ele vai ensinar como a gente lida com valores que estão faltando, né? Por enquanto, é mais fácil a gente simplesmente tirar algumas casas dos nossos dados e tudo bem, assim, vamos só aceitar isso e continuar. Então, beleza, tem vários jeitos da gente selecionar um subconjunto dos nossos dados, né? Então, ele fala até que tem um curso só de pandas aqui no Kaggle. Eu não sei se a gente vai entrar nesse curso de pandas, eu acho que não, acho que a gente vai usando introdução ao Machine Learning, provavelmente depois intermediário, né, a parte intermediária de Machine Learning, e a gente vai usando pandas conforme vai passando o tempo, mas ele provavelmente mostra em vários outros jeitos que pode fazer. Mas ele quer focar em dois approaches agora, né, 2 jeitos de fazer. Então você tem a anotação por ponto, a sintaxe de ponto, que a gente seleciona o target previsor aqui, né, o que a gente quer prever, e selecionar com uma lista de colunas, que a gente usa para selecionar as features. Então, como isso funciona? Então, a gente pode puxar a variável com a anotação ponto. Essa coluna única tá dentro de uma série, que é basicamente um data frame do Pandas, só que ele tem simplesmente uma coluna de dados. Então, a gente usa a anotação ponto para selecionar qual coluna a gente quer prever. Então, normalmente a gente chama isso de prediction target, né? Que é um alvo de previsão, talvez em português, não sei. Por convenção, eles chamam isso de Y. O que significa? Que é a coluna que a gente quer prever, né? É isso que a gente está falando. Então, por exemplo, o que a gente quer aprender a prever? A gente quer aprender a prever o preço. É isso que a gente quer. Então, o que a gente faz? A gente pega os dados, né, do nosso data frame aqui, Melbourne Data, e a gente faz ponto price. O que ele vai fazer aqui? Ele vai simplesmente, se eu fizer um Y aqui, ó, ele vai trazer uma coluna só com os preços das casas. É só isso que ele vai fazer. Ele pegou o data frame, que imagina que o data frame estava lá com várias colunas. Dentre elas, uma era o preço. A gente quer justamente fazer com que nosso modelo saiba prever o preço. A gente quer passar uma casa para ele e quer que o nosso modelo fale assim, olha, vai lá e me diz qual que é o preço. A gente quer que ele seja capaz de fazer isso. Então, o nosso Y é o preço. Aí, como a gente faz isso, a gente pode fazer o data frame.price. O que ele faz? Ele pega essa coluna aqui e meio que destaca daqui. Então, no final do dia, você tem aqui uma coluna que tem um data frame que tem uma coluna só, que é o preço, que é o nosso Y, nesse caso. E aí tá aqui, ó, todos os preços. Então, aqui vão ter as linhas com os preços todos das casas. É isso que a gente fez. Outro jeito da gente fazer é escolhendo features, né? O que são features? São colunas que a gente coloca no nosso modelo, que depois vão ser usadas para fazer essas previsões, né? Para fazer esses acertos aí. Então são as features. No nosso caso, eles são colunas que vão ser usadas para determinar o preço de uma casa. Então, às vezes, a gente vai usar todas as colunas por exceção da coluna que a gente quer descobrir, né?
e às vezes a gente vai usar muito menos. Então vai depender muito do caso. Por enquanto, a gente vai fazer um modelo com poucas features. Depois, ele fala que a gente vai ver como iterar e comparar modelos feitos com diferentes features. Como a gente seleciona várias features, né, várias colunas que a gente quer usar no nosso modelo, a gente pode criar, por exemplo, uma lista. Então aqui, o que ele faz? Ele cria uma variável que são os Melbourne Features e é uma lista com várias strings. Cada string dessa é uma coluna do nosso data frame. Cada string dessa é uma feature. Então, quando a gente executa, a gente simplesmente criou isso. Daí, a gente vai lá e na nossa variável que está o data frame, lembra que o Melbourne Data, ele é o nosso data frame, que a gente criou lá em cima. Então, o que a gente faz? A gente vai no nosso data frame e aí passa para ele no colchetes, como se estivesse indexando. Lembra que a gente fez listas, a gente indexa, faz slice, fatiamento e tal? No data frame você pode passar uma lista aqui dentro. E na hora que você passa a lista, o que ele faz é te trazer um data frame com essas colunas. Então é a mesma coisa que a gente fez lá, a gente tem lá o nosso data frame, o Melbourne Data, com várias colunas. E aí você tem aqui A, B, C, são colunas. O que a gente faz? A gente cria uma lista, né, que tem A numa string, B e C, por exemplo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar as colunas A, B e C e vai criar um data frame novo para você. Ele vai te trazer um subconjunto dos seus dados com essas informações. Então você vê que são isso daqui, que a gente puxou. Rooms, então você tem aqui quartos, quantos banheiros, qual o tamanho do terreno, latitude e longitude, para saber a localização. Então, a gente faz isso e aí, por convenção, esse é o nosso conjunto X. Né? Porque, basicamente, depois a gente vai fazer, igual a gente fez no primeiro dia, que ele dá o exemplo de Random Forest, a gente vai fazer o X, fazer o fit para achar o Y. Né? É mais ou menos isso que a gente faz. Então, aqui, a gente pode verificar o nosso X usando o describe. Então, a gente pega aqui as informações que a gente puxou do X e a gente vê quais são as informações estatísticas importantes, né? Os percentis, o desvio padrão, o mínimo, máximo, count, a média, você tem todas as informações aqui. E você pode fazer aquilo que eu mostrei também, que é o head, né? O começo, são os primeiros dados desse data frame que é o nosso X. Então, visualmente a gente olhando é uma parte importante, ele fala aqui, né? Porque às vezes na hora que você começa a olhar para os dados, você acha esquisito, você acha algumas coisas estranhas. Eu acho que é sempre bom você olhar para os dados que você está mexendo. Eu acho que isso é uma boa prática. E a gente entra em construindo o seu modelo. A gente vai usar o scikit-learn. O scikit-learn é uma biblioteca feita em Python que já implementa para nós diversos modelos de machine learning e algoritmos que a gente não precisa se preocupar. Eu não sei se o Kaggle vai entrar nisso mais para frente, na parte de introdução, a gente provavelmente não vai entrar, mas na parte de intermediário, né, no curso intermediário de Machine Learning, não sei se eles vão entrar. Mas essa biblioteca, que é super usada por todo mundo que trabalha com essa parte de Machine Learning no Python, ela resolve muito a nossa vida por isso, porque ela já traz muita coisa pronta, né? Então a gente vai usar, quando a gente importar ela, né, vai trabalhar sklearn, esse é o nome dela como biblioteca no Python. Você vai ver aqui, ao invés de scikit-learn, ele vira sklearn aqui, quando você importa. Então, quais são os passos para a gente poder fazer a construção do nosso modelo, né? A primeira coisa é definir o modelo que a gente vai usar. Então, qual tipo de modelo? É uma árvore de decisão? É um random forest? Algum outro tipo de modelo? Então, tem alguns outros parâmetros que vão especificar o tipo de modelo. Depois disso, a gente vai fazer o fit. O que a gente vai fazer? A gente vai capturar padrões que os dados nos dão. Então, a gente vai realmente pegar e falar para o modelo, olha, eu tenho esses dados, eu quero que você encontre os padrões que chegam nesses valores, né, no Decision Target, que é o nosso Y. Então, a gente puxou o X e a gente vai tentar achar os padrões para casar com Y. Mais ou menos essa é a ideia. Aí, a gente vai fazer um predict, que é exatamente o que parece, né? A gente vai fazer previsões, e aí a gente vai fazer um evaluate, né? Que é? A gente vai avaliar o nosso modelo, a gente vai determinar a acurácia dele, né? O quão bom ele tá, né? Quanto ele tá acertando ali. Então aqui, ele traz um exemplo. Então ele primeiro importa da biblioteca sklearn no submódulo tree,
Lembra que a gente viu a questão de importando bibliotecas? Tem um vídeo aí sobre importando bibliotecas. Essa é a biblioteca, esse aqui é um dos módulos. Import Decision Tree Regressor. Ele trouxe aqui uma árvore de decisão, né? Uma regressão em árvore de decisão. Aí ele define o modelo, ó. Ele cria uma variável, modelo, Melbourne Model. E ele cria um Decision Tree Regressor. Aí esse cara aqui, como que a gente sabe que é esse nome, né? Você poderia ir na documentação, né, do Scikit-Learn, entender como que eu posso criar um novo modelo desse, que é desse jeito. Ou a gente vai vendo aqui treinando e aprendendo. Então aqui ele seta uma variável random state igual a 1 para garantir que o estado de início vai ser sempre igual. E aí você, toda vez que rodar, vai ter os mesmos resultados cada vez que você rodar. E aqui ele simplesmente faz o fit. Então aqui ele criou o modelo, né, ele definiu, e aqui ele fez o fit. Ó, ele pegou o modelo, fez o fit, passando os dados que ele puxou como X, né, que são aquelas features que a gente colocou ali em cima, e o Y, que é aquela coluna que é o nosso target. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar achar esses padrões casando com Y, né, no X casando com Y. Então, ó, muitos modelos de Machine Learning, eles permitem algum tipo de modelagem aleatória, né? Então, aqui ele fala que quando a gente especifica um número de random state, nesse caso, garante que a gente vai rodar e sempre ter o mesmo resultado, né, para cada vez que a gente rodar. Isso é considerado uma boa prática, né? Você pode usar qualquer número e a qualidade do modelo não vai depender tanto assim de exatamente qual valor você escolher. Então agora a gente fez o modelo ficar ali para esses dados, né? Ele ficou um fitted model e a gente pode usar ele para fazer previsões agora. Então na prática, a gente quer fazer previsões para novas casas que estão entrando no mercado, né? Ao invés de casas que a gente já tem os preços. Aí ele faz o seguinte, mas a gente vai fazer algumas previsões para as primeiras linhas dos dados de treinamento, para ver o quanto a nossa previsão está funcionando. Porque o que acontece? Pensa que o X são dados que a gente já tem. E inclusive a gente tem as features, com as colunas todas de banheiro, tamanho do terreno, localização, e a gente tem o preço. Então a gente pode, a partir do modelo que a gente criou e treinou, a gente pode ver o quanto que o nosso modelo está acertando. Porque a gente já sabe, né, qual que é o dado real do preço. Então a gente consegue saber mais ou menos como é que está a acurácia do nosso modelo. Então aqui o que ele faz? Ele faz o head para a gente poder ver quais são os primeiros dados, né, do nosso modelo, do nosso estado de treinamento. Imprime as previsões, ó, the predictions are. Daí ele faz o modelo, aí vamos prestar atenção aqui, ponto predict. O que é isso? Ele vai fazer previsões em cima de dados que você passar. E aí ele passa o x.head. Aí o x.head, dentro do predict, vai trazer previsões de preços. É isso que a gente vai fazer. Então aqui ele vai falar, ó, fazendo previsões para 5 casas a seguir. Aí ele puxa aqui esses 5 casas, né? 5 registros, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E as previsões são essas. Aí seria legal agora fazer o quê? A gente dar uma olhada e ver qual que é o preço de cada uma dessas e comparar com o que a gente teve, né? Que provavelmente é o próximo conteúdo, que é Model Validation, né? Que a gente vai entrar. Vamos ver se dá tempo da gente fazer esse exercício de Model Building aqui. Bom, os exercícios aqui, ele traz primeiro uma revisão aqui, né, do que a gente já executou, que são os dados de Iowa, que a gente fez no último dia. Então, a gente simplesmente carrega esses de novo e a gente começa, né? Primeiro passo. Então, especificando o seu prediction target. Então, é aquilo que a gente fez, né, na apresentação do conteúdo. A gente cria uma variável y e a gente vai puxar o data frame, que é uma coluna só, com os dados que são a coluna que representa o que a gente quer aprender a prever. Então, aqui, nesse caso, o nosso data frame se chama home data. E o nosso prediction target, eu acho que é .price. Não é. Então, vamos listar primeiro as colunas. homedata.columns. Tá aqui, ó, todas as colunas. Sale type, sale price é o nosso Y. Então a gente vem aqui e faz homedata.sale price. Então basicamente o nosso Y agora, se você fizer ele é o single column lá que faz, né? A gente pode até fazer isso daqui, ó. São os primeiros itens da coluna que a gente puxou, que é o preço de venda, né? Que é o sale price. Beleza. Aqui ele mostra a solução, né?
Mas tudo bem. Até aqui a gente fez o mais básico. A gente puxou o que vai ser o nosso Y, né? Agora a gente vai fazer o nosso X. Como a gente faz isso? Ele vai passar uma lista aqui de features que a gente tem que puxar. Ele até coloca aqui para facilitar, porque os nomes das colunas são todos esquisitões. Então o que a gente faz? A gente cria uma lista. Então aqui a gente vai ter que adicionar aspas simples, ou aspas duplas, né, para virar string. E aí a gente seleciona do nosso data frame. Então, home data feature names. O que ele vai fazer? Ele vai indexar a partir desses caras. Ele vai puxar lembra que a gente fez, né? Ele tem um data framezão lá, que é o nosso home data com várias colunas. Aí a gente seleciona algumas colunas e gera um data frame novo, que vai ser o nosso X, com seus dados de treinamento. Então a gente vem aqui e tá correta a nossa resposta. É basicamente o que a gente fez ali na apresentação de conteúdo. Aqui ele fala pra gente dar um review dos dados, né? Então vamos fazer x.describe e printar os primeiros registros. Então basicamente a gente faz um describe que puxa as informações estatísticas dos valores que a gente tem para cada coluna. Aqui são as colunas que a gente puxou de features. Aqui ele pulou, né? Tá vendo essa barrinha aqui que ele pulou para imprimir para baixo. A gente tem até aqui. E aqui embaixo são os primeiros registros, né? O head que a gente tem. Até aqui bem fácil, né? A gente simplesmente puxou dados, data frame e é isso. A gente separou no X e no Y. Agora a gente vai especificar e fazer o fitting, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um Decision Tree Regressor. Por enquanto a gente não está muito interessado em como isso funciona por trás ali, né, na implementação. Basicamente a gente está usando uma coisa que o scikit-learn dá para a gente e a gente vai implementar esse modelo. Usar esse modelo que já está implementado. Então a gente vai fazer os imports aqui. A gente tem que fazer from sklearn.tree, né, que ele está no módulo tree. Import Decision Tree Regressor. Acho que esse é o nome, né? Exato. E aí a gente especifica o modelo, ó. Então, para a gente poder fazer isso, a gente tem que setar um random state quando a gente especifica o modelo. Então, a gente vai fazer esse cara, abre parênteses, porque a gente está criando... O que a gente está fazendo aqui a gente está criando um objeto desse tipo aqui. Uma instância desse tipo. É isso que a gente está fazendo. Então, a gente vem aqui e faz random state igual a 1, por exemplo. Igual ele fez lá. E aí a gente tem nosso modelo. Aí a gente precisa, nesse modelo, colocar os dados que vão treinar para os dados que sair dali, né, do Y, e fazer com que ele puxe esses padrões para o nosso modelo, né, fazer o fit. Então eu vou fazer Iowa model, que é o nosso modelo, .fit xy. É basicamente isso. Quando a gente passa o fit, a intenção é a gente passa os dados aqui e os que a gente quer que sejam a saída, que foi o que a gente fez aqui em cima. Então, recapitulando muito rápido, o que a gente fez? A gente tinha um data frame e aí ele tinha algumas colunas, várias e várias colunas. Aí a gente falou assim, olha, tem uma coluna aqui que é o preço. E tem algumas colunas aqui, ó, A, B, C, D, E. Eu quero aprender a prever o preço. O que eu quero fazer no fim? Eu quero dar uma casa, dar um registro, e eu quero que o meu modelo me diga qual que é esse valor aqui. Eu quero que ele me dê essa informação. Aí eu fui lá e falei, beleza, e eu quero fazer isso baseado nessas 3 colunas. Eu quero dar essas 3 colunas de informação e quero que ele me dê esse cara aqui. Então a gente separou esse sendo X e esse sendo Y. É isso que a gente fez até agora. E aí a gente fez o fit. A gente fez usando esse modelo de árvores de decisão. E aí a gente deveria entender ali por trás como ele faz isso. Mas aqui a gente está simplesmente usando esse modelo de árvore de decisão e a gente faz o fit. Então é exatamente isso que o exercício espera. E aí a gente pode fazer previsões. Então a gente vai fazer uso do modelo para chamar um método predict usando o x como dados. Então olha só. E a gente vai soltar os resultados numa variável chamada predictions. Então a gente vem aqui e faz Iowa model, que é o nosso modelo, ponto predict x. E aí a gente vai, olha só,
colocar todas as nossas previsões numa variável chamada predictions, e ele imprime aqui, ó. E ele, o que ele soltou? Ele soltou um número para cada, então, ou seja, ele foi lá no X, né, nosso data frame aqui, que tem várias colunas, que a gente selecionou, né, com as features que a gente selecionou. Aí ele pega um registro, olha esses valores e fala, olha, a minha previsão é tanto. Aí ele faz a mesma coisa para o outro, a minha previsão é tanto. E aí ele me retorna essa lista aqui, que está aqui, ó. Aí ele faz aqui uma coisa que é interessante, ó. Pense sobre os seus resultados. Eu fiz aqui o homedata.head. O que significa? Que eu vou pegar os dados do meu data frame inicial, que eu puxei lá do CSV, e vou olhar os primeiros registros. Olha, tem os primeiros 5 registros e eu tenho o sales price aqui, tá vendo? Então, ó, se eu puxo esse cara, eu posso até fazer assim, ó. Head data frame igual a isso daqui. E eu posso fazer assim, ó. Head data frame.sale price. E ele me traz aqui, ó, só o sale price do começo. Aí eu posso comparar com os valores que foram resposta das minhas previsões. O meu modelo, ele entrou aqui, ó, no predict, pegou os dados de X, né, depois que ele fez o fit, que a gente passou para ele aqui, ó. Depois que eu fiz o fit, eu sou capaz de prever. Eu posso passar dados para ele e ele vai para cada registro me dar a previsão que ele quer, né, que é baseado nesse Y, né? O que ele vai fazer? Como ele sabe que ele tem que prever? Ele vai fazer uma coisa parecida com o que ele encontrou de padrão no Y. Ele não sabe que ele está fazendo o preço de uma casa. Ele sabe que ele está puxando dados assim e está tentando chegar no resultado assim. Ele está tentando encontrar padrões a partir dos dados. Então é isso que ele vai fazer. Ele vai prever quais são os sales price desses caras que eu passei aqui. E por que isso é legal? Porque aí eu consigo olhar com realmente o valor de verdade, né? Porque eu tenho esse valor. E no Home Data, aqui eu tenho esses valores que estão aqui, ó. Esses são os valores reais que eu puxei dos meus dados. E aí eu consigo ver se as minhas previsões chegaram perto ou não. Olha só a primeira, 208.500, 208.500. 181.500, 181.500, 223.500, 223.500. Se eu puxar o slicing aqui, né? Opa, aqui tem que ser até 5. Ó. 223.500 deu exatamente os mesmos valores. Nesse caso, a gente pensaria, será que tá bom esse modelo? Parece estar muito bom. Que acertou tudo aqui. Aí a gente tem que pensar, né? Como a gente sabe se tá bom mesmo? Ele acertou os 5 primeiros, significa que ele vai acertar vários? Ou todos? Aí eu acho que entra o próximo assunto, que é validação do seu modelo. A gente foi lá e fez o nosso modelo. A gente criou lá um Decision Tree Regressor e aparentemente ele funcionou super bem, né? Ficou mó legal, ele acertou ali os primeiros registros super bem e tal, né? Mas a gente precisa saber medir a qualidade do nosso modelo, né? Como a gente faz isso? Então, ele começa aqui falando sobre o que é, né? Primeiro, essa validação do modelo. Basicamente, a gente precisa tentar entender o quão bem o nosso modelo está prevendo as coisas, ele está acertando. Então, se eu pergunto para ele, quanto custa essa casa? E a casa, ele fala que custa $100 mil, e na verdade a casa custa 150, ele errou por $50 mil. E eu preciso entender o quanto que eu estou acertando e o quanto que eu estou errando. Eu não posso simplesmente olhar para o meu conjunto de dados e falar assim, acertei várias e errei várias. Basicamente, a gente vai precisar de uma métrica que vai simplesmente resumir isso para a gente e vai trabalhar e falar assim, olha, essa aqui é a metodologia que a gente diz, é o quão bom, né, qual a qualidade do seu modelo. Né, é um jeito da gente fazer. A gente vai usar o Mean Absolute Error aqui, que eu acho que em português é erro médio absoluto. E a gente usa em estatística. Eles também chamam isso de MAI, eu não sei como que pronuncia, mas é Mean Absolute Error aqui. Então, qual que é a ideia? Primeiro, entender o que é o erro, né? O erro é o valor real menos o valor que foi previsto pelo modelo. Então, se a casa custa 150 mil e seu modelo disse que ela custaria 100 mil, o erro é 50 mil. No nosso caso, com a métrica desse erro médio absoluto, em outras palavras, né, aqui ele até fala em inglês, né, em português, na média, as nossas previsões estão fora por mais ou menos tanto. Essa aqui é meio que a ideia, né? Você faz essa subtração pela média dos valores e você tem o erro médio absoluto. É basicamente essa a ideia. Para cada uma das subtrações que você faz, você vai fazer o módulo, né? Ou seja, você vai pegar o ABS, ele é valor absoluto. Então, se deu menos alguma coisa,
não faz diferença para você. Você vai pegar um valor positivo, porque a intenção é saber mais ou menos quão longe você está, né, nas previsões. Então, para fazer isso, a gente vai precisar primeiro de um modelo. Como que a gente calcula isso, né? Usando Python, usando as bibliotecas aqui. Então, aqui ele traz um código de uma criação de modelo, igual a gente fez nas últimas vezes agora. Então, a gente puxa aqui o Pandas, pega o CSV com os dados, a gente lê o CSV, a gente filtra os que estão sem valores de preço, que pra gente não vai fazer diferença agora. E a gente pega aqui, ó, nossa coluna de target, que é a coluna price, e é o nosso Y. A gente pega as features. Aqui a gente já está juntando as duas coisas, né? Que a gente estava fazendo separado, agora a gente está fazendo tudo na mesma célula. Então aqui, ó, o Y, que é o meu target, está pegando aqui os dados filtrados.price. E aqui, ó, o Melbourne features são as features que a gente quer trabalhar nesse modelo. E aí a gente pega o nosso X. Até aqui, beleza, a gente separou X e Y. Aí a gente vai importar, né, o nosso modelo aqui que a gente vai usar, que é a árvore de decisão. A gente cria ele, define, aí a gente faz o fit. Até aqui, né, nenhuma novidade. Agora sim, agora a gente vai fazer, a partir do sklearn tem um módulo de métricas, né, que é um ponto metrics aqui. Você vai importar o mean absolute error, você vai importar o cara que faz a conta para você dessa métrica de erro médio absoluto. Então a gente usa essa linha aqui para importar e aí a gente faz o seguinte, a gente prevê, faz o predict, tá vendo? Joga essas previsões nessa variável. Então aqui estão todas as nossas previsões a partir do X e a gente passa essa função, ó, qual que é o erro médio absoluto e aí o que eu passo aqui? Olha só que legal. Você passa o Y e você passa os valores que o seu modelo disse que seriam. Então, o que você recebeu? É como se fosse isso aqui, ó. Você recebeu um valor que era para ser, tipo 10, e o valor que o seu modelo disse, 20. Ah, aqui 15, e o valor que o seu modelo disse, 15, sabe? Alguma coisa assim. Então, você recebe isso ali. Aí, ele faz aquela conta do erro médio absoluto e te devolve quanto deu. Então, aqui, ó, deu um erro médio absoluto de $434, né? Mas aqui a gente tem um problema. Qual que é o problema? A gente está fazendo essa conta no mesmo dado que a gente treinou. Por que que isso é ruim, né? Ele dá um exemplo aqui muito bom. Eu vou só meio que ler aqui, explicar o que está escrito aqui. Ele falou assim, imagina só que realmente no mercado imobiliário de verdade, a cor da porta da casa, ela absolutamente não tem nada a ver com o preço da casa. Só que imagina que nos dados que a gente treinou, as casas com portas verdes estavam custando muito caro, por um acaso. Então, nos dados que a gente treinou, as casas com portas verdes estavam muito caras. Como o modelo vai buscar padrões nos meus dados, ele vai ver esse padrão e vai colocar valores altos para casas com portas verdes. É isso que ele vai fazer. Então, como esse padrão ele originou do dado de treinamento, agora o meu modelo ele vai ser não muito bom para dados novos. Porque, na verdade, o trabalho do modelo é ser bom com dados novos. Essa é a intenção do modelo. Na hora que a gente for usar ele na prática, isso não vai ficar bom, porque ele está usado para aquele problema que ele viu nos dados ali de treinamento. Então, como que a gente pode fazer isso de uma maneira que faça mais sentido, né? A gente pode dividir os dados em dados de treinamento e dados de validação, para tentar garantir que a qualidade do modelo esteja feita, né, essa conta da qualidade do modelo, não em cima dos dados que eu treinei, porque isso vai estar mega enviesado. A gente vai fazer em cima dos dados de validação, a gente vai separar os dados. Então, como a gente vai fazer isso, né? A gente vai fazer o quê? O Validation Data. Então, a gente vai pegar os dados que a gente tem, a gente vai excluir um tanto ali aleatoriamente e vai usar esses caras para validar. E a gente vai usar os outros para treinar. O próprio sklearn te dá funções para fazer isso. Ó, ele até explica aqui como que a gente faz isso. Então, ó, o scikit-learn library ele tem uma função train, test, split. Então, ele quebra os seus dados em dois pedaços. A gente usa alguns dos dados como dados de treinamento para fazer o fit do modelo e a gente usa o resto dos dados como validação para calcular o erro médio absoluto. Então, aqui, ó, eu vou fazer desse jeito. Do pacote sklearn, eu tenho o módulo Model Selection, eu trago aqui o Train Test Split, que é uma função do sklearn.
E aí, isso aqui é importante. Então aqui, ó, essa é a função, train test split, tá vendo? Aí ele explica aqui. Eu passo o meu x e o meu y. Eu tô passando para ele qual que é o x, qual que é o y, que eu quero fazer meu modelo lá, o fit e tal. O random state é aquela mesma coisa. Se eu passar o mesmo valor aqui, ele vai tentar produzir os mesmos valores para mim quando eu rodar de novo. Só para garantir só ele ser mais determinístico. Aí aqui, eu tenho uma tupla que ele recebe, ó. Como que ele vai atribuir aqui? Ele vai trazer o conjunto de treinamento X e o conjunto de validação X, e o conjunto de treinamento Y e o conjunto de validação Y. O que isso significa? Significa que a gente tem lá um data frame X, que a gente viu até agora, né? Que a gente selecionou as features, e aí tem lá as colunas que a gente acha que vão ser importantes para modelar, para achar os padrões, e a gente está com ele aqui. E a gente tem também o nosso Y, que tem basicamente o nosso target, né? Que é qual é a coluna que a gente quer aprender a acertar. Então tá aqui os valores do nosso target. O que ele está fazendo? Ele está pegando uma galera aqui, alguns registros, e está falando, ó, esses aqui são seus dados de treinamento do X. Toma para você aqui. E ele está pegando o resto aqui, deixa eu mudar de cor. Ele está pegando o resto aqui, ó, esses outros dois registros, por exemplo, e jogando aqui, ó. E esses são os X que você vai usar para validar o seu modelo. Você vai ver aqui como que a gente vai fazer isso já. E aí ele faz a mesma coisa no Y. Ele fala, ó, então essa galera aqui é a galera que você vai usar para treinar. Então ele joga aqui no train. E essa é a galera que você vai usar para validar. Aí ele joga aqui. Então, se antes a gente dividia o X e o Y separando colunas, né, para puxar o data frame, agora a gente está separando linhas. A gente está separando subconjuntos, né, baseado nos registros, para puxar quais seriam os dados de treinamento X e quais são os dados de validação X e quais são os dados de treinamento Y e validação Y. É isso que a gente está fazendo. Daí a gente vai fazer o fit usando o train, os dados de treinamento. Então, a gente pega esse subconjunto que a gente pegou ali do train test split, que são X e Y, para treinar, e a gente faz o fit. Ou seja, ele vai tentar achar padrões entre os meus registros que estão com os features no meu modelo que eu chamei de X do meu data frame e o Y. Ele vai tentar casar esses caras. E ele vai fazer o fit. A partir daí que eu treinei com esses dados, quando eu fizer o predict, eu não faço mais o predict baseado no X, igual a gente fez da última vez. Eu faço agora o predict baseado nos valores, né, no validation X. Então aqui eu vou usar meu modelo e vou fazer um predict em cima do conjunto X de validação. Ó, é o de validation X. Então lembra, né? Eu tinha um conjunto de linhas lá, um monte de linhas. Uma parte da galera virou para treinar e a outra parte para validar. Por quê? Porque aí eu vou tentar tirar, nesse exemplo que ele deu, né, das portas verdes, de maneira aleatória uma amostra de que seja treinamento e a outra amostra de que seja validação. Porque aí eu garanto que, eu não garanto, né, mas eu diminuo a possibilidade de que as portas verdes estejam nos dois conjuntos, né, e sejam sempre muito caras, né. Então, claro, se meu dado for completamente enviesado, vai dar problema, mas a gente vai ver isso mais pra frente, né, que às vezes o dado é muito ruim, completamente enviesado e não faz sentido. Mas o que acontece aqui é que a gente vai fazer o predict em cima do validation data e não do training data. Então a gente separou, a gente pega a amostra, separa um pedaço, fala, ó, esse aqui eu vou usar para validar. E aí a gente calcula, olha, qual que é o erro médio absoluto desses meus valores target do Y para validação, baseado nas previsões que você fez. E entenda que esse aqui, ó, esse conjunto aqui, ele não fez absolutamente nenhum tipo de pattern, né? Ele não achou nada de padrões aqui. Ele está usando a primeira vez, é como se a gente estivesse colocando dados que ele nunca viu, que é justamente o cenário que a gente espera que o modelo se comporte bem. Essa é a ideia. A gente espera que o nosso modelo se comporte bem quando ele tiver dados novos. Ele vai ser muito bom quando ele acertar com os dados novos, né? Essa é a ideia. E aí a gente calcula o erro médio absoluto. Os mesmos dados que a gente usou no começo. Aqui em cima, a gente usou os dados, fez o fit com x e y sem separar treinamento e validação, e fez o erro médio absoluto, para a mesma amostra que a gente treinou. Aí deu 434, né? Então, em média, o nosso modelo errou em $400, em média. Agora, fazendo essa diferença, o nosso modelo errou em mais de $250 mil.
Então, você vê como isso muda o erro médio absoluto, porque agora a gente tirou um pedaço dos dados, treinou, e aí a gente fez a validação com outro pedaço dos dados. Então, você vê como que isso, na verdade, tá meio esquisito, né? O nosso out of sample, né, aqui, ó, que é fora da amostra de treinamento, ele ficou mais de $250 mil fora da previsão, do que é o correto, do valor correto. Então, essa é a diferença entre o modelo que está praticamente perfeito, né? E um que é praticamente não utilizável em alguma proposição prática, né? Em alguma questão, tipo, alguma situação realmente de produção, por exemplo. Então, tem vários jeitos da gente melhorar esse modelo, como experimentar e achar melhores features ou modelos diferentes. Então, nesse caso, a gente poderia ou usar outras colunas para melhorar o modelo, ou outros modelos. Às vezes a árvore de decisão, o regressor ali, não é o melhor. Às vezes é um random forest, às vezes é algum outro tipo de modelo. Eu não quero falar aqui os modelos, que provavelmente ele vai trazer todos os tipos de modelos famosos aqui pra gente mexer. Mas essa é a ideia de validação do modelo. É a acurácia, né? Accuracy aqui que eles falam. Então a gente tentar entender quanto ele está acertando ou não. A gente faz essa técnica aí do erro médio absoluto usando dados de validação. Isso é um jeito bem legal. Eu gostei muito da explicação do Kaggle, achei bem interessante. Vamos fazer aqui um Model Validation exercícios, né? Para o exercício, ele basicamente faz o uso dos mesmos dados de Iowa aqui, né? A gente tem aquele Iowa Model aqui. É que ele já cria para a gente o modelo. Então, ele vem aqui, puxa o CSV, lê o CSV. Vamos recapitular aqui para ficar na cabeça. Então, ele importa o Pandas, importa o Decision Tree Regressor, que é o modelo que ele decidiu usar. Aí ele puxa os dados no data frame home data, né, que são os dados de casas. Aí ele cria o nosso target, que é o Y, pegando a coluna de sale price. Seleciona as colunas que vão ser nossas features. Então ele puxa aqui quais colunas ele quer trabalhar para achar os padrões, né, para chegar no target Y. Pega esses dados como X. Até aqui a gente fez o que a gente está fazendo numa boa. Daí ele especificou o modelo e fez o fit. Então aqui ele já dá para a gente um predict do que está no X. Actual Target Values, aqui ele passa pra gente, né, como que é. E aí ele coloca aqui os valores, ó. Então aqui você vê que tá acertando tudo, o nosso modelo. Aí a gente vai fazer, a primeira coisa aqui é splitar nossos dados, né? A gente vai dividir os nossos dados. Então a gente vai importar de sklearn Model Selection, a gente importa o Train Test Split. Não precisa decorar isso, toda vez que você for precisar, você vai lá, dá um Google, acha isso, importa, isso não é muito problema. Então aqui, ó, o que ele pede pra gente fazer? A gente vem aqui e vai puxar Train Test Split, a gente passa o X, o Y e o Random State 1, para garantir que ele vai fazer igual toda vez que a gente rodar. Aí ele vai pegar o X e o Y, vai dividir para minhas linhas e vai colocar nessas variáveis aqui que eu setei no Python. Então, tudo certo. Aí a gente vai fazer o modelo. Como a gente vai fazer o nosso fit do modelo? A gente vai fazer Decision Tree. Como a gente já rodou essa célula aqui e já está importado, a gente não precisa importar novamente. Ele já está ali na seção com esse cara importado para a gente. Então eu vim aqui e faço Decision Tree Regressor. Tá? Criei, eu posso passar o Random State. Então aqui eu faço o modelo Decision Tree Regressor, igual eu fiz lá em cima, e eu vou fazer o fit com os dados de treinamento. Então eu venho aqui e faço Iowa Model.fit Train X, Train Y. O que eu estou pegando? Esses caras aqui, ó. Train X, Train Y, que são meus conjuntos de treinamento, né? Minhas amostras de treinamento. Olha eu vacilando. Random State igual a 1. Ó. Então, ó, faça previsões com os dados de validação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar nosso modelo, Iowa Model.predict. E aí, quem que eu vou pedir para ele prever, né? Quem é meu conjunto X que eu quero que ele preveja? Eu quero o Validation X, perdão. Ó, que é esse cara aqui. Validation X maiúsculo. Então, aqui eu mandei ele prever para a minha amostra de validação X, quais são as previsões que o modelo vai gerar. Aí aqui ele pediu para imprimir as primeiras validações, previsões do conjunto de validação. Então eu vou fazer o seguinte, pego a lista de validação aqui, ó. Vamos fazer um slicing aqui, ó, 0,5, por exemplo. E aqui
os preços reais. Então eu venho aqui e faço home data.price, sale price, né? E aí aqui a gente já tem um valor que foi previsto, foi, né, dado pelo modelo e o valor que é de verdade. O valor dado pelo modelo e o valor que é de verdade. O valor dado pelo modelo, o valor que é de verdade. E assim vai. Daí aqui, ó, a gente mostrou, né, essas diferenças. Ele fala assim, você vê o que você percebe, né, de diferente dessas previsões que a gente fez agora para as primeiras, que lá no começo ele fez o fit padrão como a gente estava fazendo e já trabalhou as previsões do modelo em cima do dado sem fazer divisão nenhuma do conjunto. Então aqui as previsões, ó, tinham sido perfeitas, né? Agora já nem tanto, ó, por exemplo, 208.500, que é o valor real, a gente previu 186.500, a gente errou aqui, né? Por não sei quanto, vamos calcular. Então agora a gente vai precisar calcular o erro médio absoluto no validation data. Então a gente vai importar aqui, ó, dos metrics, a gente importa o mean absolute error e a gente calcula em cima do validation y e das previsões, que são os val predictions. Aí aqui a gente dá uma olhada nesse cara e olha só. A gente fez o cálculo do erro médio absoluto passando como parâmetro os dados de validação y, ou seja, quais foram os valores que a gente separou para validar, porque a gente separou um conjunto de dados de validação x, a gente separou um val x, então a gente separou um conjunto de dados val x e a gente separou um conjunto val y, que era uma validação, né? O que a gente fez? A gente pediu para o modelo prever esses caras. Então ele veio aqui e deu um valor, veio aqui e deu um valor, veio aqui e deu um valor. É isso que ele fez. Até então o modelo não tinha olhado para esses dados. É a primeira vez quando ele fez os predictions aqui. Aí, o que a gente está fazendo? A gente está falando agora para fazer o cálculo entre o valor que o modelo deu e o valor real que a gente já tem, porque a gente separou esse dado para justamente poder fazer essa mensuração dessa métrica. Então ele vê o valor que deu aqui no modelo e qual é a diferença para o valor real. E assim ele vai e faz o esqueminha do erro médio absoluto. E aí a gente tem aqui os valores. Então olha só, o nosso erro médio absoluto, né, o valor do mean absolute error aqui deu 29.652. Acho que é isso. Vou até ver aqui o solution, mas eu acho que é isso. Opa! Foi exatamente o que a gente fez. Ah não, a gente fez ao contrário. Dá igual, você vê que tanto faz qual ordem você faz, porque ele vai fazer o absoluto, né? Então, tanto faz a ordem que ele faz a subtração. Bom, e aí ele fala aqui, ó, e esse erro médio absoluto é bom? Então, assim, não tem uma regra geral para qual valor é bom de acordo com a aplicação, né? Mas você vai ver como usar e melhorar esse número no próximo passo, que ele vai falar sobre underfitting e overfitting, que são assuntos bem interessantes. O conteúdo de hoje era esse. A gente falou, então, recapitulando, do nosso primeiro modelo, usando o scikit-learn, efetivamente. Então, a gente veio aqui e realmente criou o nosso modelo Decision Tree Regressor. A gente fez o fit, a gente aprendeu os passos, né? Definir, fazer o fit, fazer o predict e evaluate. Então, a gente aprendeu a fazer esses passos. E aí, a gente aprendeu o erro médio absoluto. Se você quiser até buscar aí na internet sobre isso, você vai achar que é uma coisa de estatística. Então, também a gente depois vai ver o erro médio quadrático, que é super importante também. Mas a gente usou aqui o erro médio absoluto. E aí a gente foi lá e aprendeu a fazer o split dos dados de treinamento e de validação, que isso é super importante entender. Então, se você não entendeu, volta, pega, entende ali os desenhos que eu fiz, tenta entender isso. A gente pegou dados, primeiro a gente separou ali o x e o y baseado nas colunas e depois os subconjuntos a partir do train aqui, do split train data, né? Train test split, a partir dessa função train test split, a gente separou as linhas. Então a gente pegou os conjuntos de linhas e falou, olha, esse daqui é o par XY que você vai usar para treinar. Então você vai tentar achar os padrões a partir daqui. E esse aqui é o par que a gente vai ver se deu certo. Então a gente vai passar pela primeira vez, fazer a previsão, depois a gente faz a mensuração do erro com o valor que a gente sabe qual é. Então a gente tenta fazer meio que uma simulação do mundo real, né? Só que às vezes no mundo real você não vai saber qual é o valor que você deveria ter, né? Você vai tentar depois descobrir, né? Então tem várias aplicações, né? Tem para 1 milhão de coisas. Mas
o mais importante desse dia eu acho que é essa parte de entender o conjunto de validação versus o conjunto de treinamento. E por que quando você faz esse erro médio absoluto no mesmo conjunto que você treinou, não faz sentido, né? Porque ele vai sempre estar enviesado, né? Quase sempre vai ser ruim. Você tem que fazer essa separação, isso é bem importante. Por isso até que ele já te dá coisas prontas para você fazer isso. Se você está gostando aí dos dias, curte, compartilha, me ajuda aí a manter esse conteúdo rodando e comenta aí o que você está achando, o que você quer, como é que você acha que pode melhorar, né, o conteúdo e por aí vai. Obrigado por ter assistido até aqui e até mais.